faz e que trabalha para aqueles que nele esperam. Se você espera em Deus, Ele trabalha para você. Se você espera transformação, se você espera paz, se você espera o cuidado do Senhor, Ele é quem faz. Ele é o único Deus que enviou seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. Ele é o único Deus que deu o passo em direção ao seu povo, que escolhe o seu povo e que mantém o seu povo perto dele. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como Jesus Cristo. Esse é o nome do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos sentar. Nossa irmã Sônia vai nos auxiliar no Ministério Infantil hoje. Se tiver criança para subir, então, se não tem, abra comigo a sua Bíblia, Isaías 64. Isaías 64. Você que nos assiste pela internet, que Deus fale ao seu coração, a todos nós que estamos aqui nessa noite. Eu quero começar um assunto que não termina hoje e que, se Deus quiser, não terminará nunca mais na sua vida, que é sobre avivamento. Isaías 64, do verso 1 ao 5. Isaías diz: ah, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce, para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste. E os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Amém? Ah, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti. Você sabe que existem doenças que são consideradas doenças silenciosas. Diabetes, por exemplo, é uma delas. Eu acredito que o câncer também, embora ele apresente sinais. Mas quando uma célula se desloca e resolve crescer sozinha, o seu corpo não percebe até que os vestígios venham num dia qualquer. Assim como há doenças silenciosas, a frieza espiritual também é uma doença silenciosa. Avivamento prescreve que um povo, um indivíduo e um grupo de pessoas precisam de um renovo e de um mover de Deus. O profeta Isaías declara que se Deus descesse e fizesse algo surpreendente, seria bom, seria renovador. Isaías escreve que assim como o fogo, está no seu texto, acende os gravetos que faz ferver a água, Deus também pode ferver a água da nossa vida. Deus pode incendiar o nosso coração. Deus pode fazer com que nós venhamos a viver uma vida que agrade a Ele, somente a Ele. Isaías, nesse texto, deseja que Deus fenda os céus, que Deus rompa os seus limites, se é que Deus tem limites.
no sentido figurado da vida de Isaías e do povo em que andava naquela ocasião. Isaías está dizendo: ah, Senhor, se tu resolvesse descer sobre nós, se tu resolvesse vir ao nosso encontro de maneira esplendorosa, diferente, majestosa, os montes tremeriam, não haveria nenhuma estrutura que pudesse reter o Senhor, não haveria nada que pudesse lhe conter. Ah, Senhor, deseja Isaías, desce, desce, Senhor, venha andar entre nós, venha passear sobre a nossa vida, venha estender o teu braço sobre a nossa nação, venha ao nosso socorro, venha sobre a nossa casa, a nossa família. Você pode pensar comigo: ah, se o Senhor fendesse os céus e descesse sobre a minha casa, aquele teu filho rebelde não seria mais. Ah, se o Senhor fendesse os céus e descesse sobre a tua empresa, aquele chefe que te persegue seria convertido. Ah, se Deus fendesse os céus e descesse sobre a nossa cidade, aquele boteco que te importuna todas as noites com alcoólatras seria fechado, porque eles seriam convertidos ao Senhor. Ah, se Deus fendesse os céus e viesse sobre nós, nós estaríamos com essas ruas lotadas de carro em busca desse espaço, querendo beber e querendo comer do mais prazeroso Deus. Ah, se Deus fendesse os céus, diz Isaías. Contudo, meus irmãos, veremos 3 coisas importantes que continuaremos na semana que vem. Primeira coisa: vida fria, morna e sem desejo para com as coisas de Deus era a ótica do profeta Isaías, era o estado da nação de Israel. Agora vejam, o povo era crente, o povo era eleito, o povo era escolhido, o povo tinha a marca, tinha o selo de Deus, o povo tinha o nome de Deus. Israel carregava a marca que foi colocada em Jacó por ter lutado com Deus na madrugada e Deus ter transformado a sua vida. Israel tinha todas as histórias contadas e vividas por Moisés e todos os outros. Encontra-se aqui no profeta Isaías, no meio de uma caminhada em que o nome de Deus, a nação de Deus, todo o conhecimento das coisas de Deus não eram suficientes e eles estavam endurecidos, empedernidos, eles estavam congelados, eles estavam frios, eles estavam com dura cerviz e eles estavam mornos. Mas eram crentes, sabiam exatamente o que fazer, eram bons religiosos, sabiam o caminho do monte, sabiam aonde ficava a casa do profeta, eles sabiam todos os recursos necessários para que mantesse a nação de Israel, a nação escolhida por Deus. Mas eles só não sabiam de uma coisa que muitos cristãos também não sabem hoje, que não adianta nós sabermos o caminho se nós não termos um coração no caminho. Que não adianta nós entendermos todas as coisas sobre Deus se nós não temos o Deus. Vida fria, vida morna, vida sem sentido, sem desejo para com as coisas de Deus. Isaías, então, o profeta, olha para a nação e sente a mesma coisa que Jesus sente quando entra em Jerusalém e diz: ó Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas que a ti são enviados, quantas vezes eu quis te acolher como uma galinha acolhe os seus pintinhos. E Jesus entra em Jerusalém e chora pelo estado de Jerusalém. Literalmente, o estado de Jerusalém e o estado religioso afetivo de Jerusalém. Se Jesus entrasse na minha casa, na sua casa, ele choraria pelo estado da sua casa? Se Deus fendesse os céus, o que aconteceria conosco? O povo estava endurecido, vivia uma vida de lei, uma vida de religiosidade, mas não tinha amor e não tinha paixão pelas coisas de Deus. Os olhos da nação não brilhavam mais pelos olhos de Deus.
Os olhos de Israel não queimavam, o coração de Israel não queimava mais pelas coisas que queimavam o coração de Deus. Assim como você pode estar casado, fazendo bodas de ouro, e o seu coração não brilhar mais pela sua esposa ou pelo seu marido como brilhou no dia do casamento. É possível você então ter uma vida religiosa e essa vida religiosa não ser mais empolgante como foi quando você começou. Por isso, que se você for ler em Mateus capítulo 15, versos 7 e 8, você vai ver o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dizendo: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus está dizendo: vocês sabem exatamente o que fazer. Vocês sabem exatamente como conduzir. O pastor de vocês sabe como preparar uma liturgia. E se o Espírito Santo estiver presente, a liturgia vai ser uma bênção. E se o Espírito Santo não tiver, a liturgia vai ser posta do mesmo jeito, porque a gente sabe como fazer. A gente sabe como ler a Bíblia. Se Deus fala através dos versículos, não importa. O que importa é que a gente sabe ler. Por isso que Jesus diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração já foi longe. Está distante, está desligado. Perceba que é muito fácil você entender o que Isaías disse e o que Jesus está nos dizendo. Perceba como vive a tua situação cotidianamente, para você entender espiritualmente o que Isaías está dizendo e o que Jesus nos reflete também no Evangelho de Mateus. Você está em casa, sua mulher, seus filhos, sejam quem for, estão no sofá, a televisão está ligada, alguém está conversando com alguém, e talvez até com você mesmo, há uma notícia na televisão, há uma voz no sofá, mas o seu coração, a sua mente, a sua paixão está no celular, no Facebook, nas redes sociais. Você não sabe o que a televisão está dizendo e nem tampouco aquele que está ao seu lado. Você não tem menor noção do que está acontecendo ao seu redor, porque você está com o coração fito, direcionado às redes sociais. Isso significa que o seu coração brilha para as redes sociais, mas você está com os ouvidos fechados para quem está ao sofá e você não tem a menor atenção para o que está na televisão. Porque o foco só tem uma direção. E é para onde você está conectado, nas redes sociais. Se nós formos mais profundamente nisso, nós vamos então refletir a ideia de que o seu coração está querendo a fofoca da rede social. O desejo pelo brilho nos últimos dias é a coisa mais impressionante que eu vejo nas redes sociais. Só falta pouco, e já deve ter acontecido, mas no meu grupo das redes sociais não existe, alguém postar uma foto no vaso sanitário, fazendo o número 2, porque o desejo que nós temos de ser visto e conhecido é tão grande que faz a gente passar o maior ridículo de todas as coisas, que nós não damos um passo nessa vida sem comunicar ao Facebook o que nós estamos fazendo. Veja onde é que está o nosso coração, veja onde é que está o nosso brilho, veja onde é que está o nosso desejo. Segunda coisa, é que avivamento pressupõe-se que há vidas frias, mortas, endurecidas, empedernidas, mas avivamento também pressupõe a ideia de que há alguém que precisa e deseja Deus e o seu poder. Isaías: Senhor, desce. Desce, Senhor, e vem andar sobre nós, vem andar conosco, venha se mover entre nós, porque nós temos te conhecido, mas nós não temos te visto, e nós precisamos ver o Senhor e as coisas surpreendentes que tu és capaz de fazer. Desejo de Isaías. Isaías não está preocupado em fazer um selfie e pôr na rede social. Isaías não tem nenhum desejo em ser visto. Isaías tem desejo que
Deus seja visto. Se você for no Evangelho de João, capítulo 1, verso 40, 41, você vai se deparar com uma história dizendo que André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias. Talvez isso para você não tenha nenhum significado quando você leu isso nas Escrituras. André, irmão de Pedro, um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse: mano, lembra das nossas conversas em casa, do nosso desejo? Mano, lembra das coisas que papai e mamãe nos contavam sobre a nação de Israel? Mano, lembra como nós estamos aguardando ansiosamente a vinda do Messias? Mano, lembra, aquela noite em que papai contou-nos uma história do nosso profeta, legislador, dos grandes homens de Deus e Moisés, como Deus os tirou do Egito? Mano, querido, lembra de quantas noites nós passamos acordados, ansiando, desejando o melhor de Deus? Mano, lembra que apareceu aqui no deserto um cabra doido, e que eu fui atrás para saber o que ele estava dizendo, porque ele era alguém que tinha assento por direito na sinagoga, mas ele pouco se lixou para esse poder, para esse nojo que está a nossa religião, e ele foi pregar no deserto, e eu fui atrás dele, mano. E eu vi coisas surpreendentes desse homem. E, mano, e de repente eu encontrei com ele, e alguém disse que viram o Messias, e o nome dele é Jesus de Nazaré, ele veio da Galileia. Mano, aconteceu, ele chegou, nós o achamos o Messias. Agora, obviamente, essa história que eu estou ilustrando aconteceu mesmo, mas eu estou colocando um pouco de tempero para você entender que alguém só acha o que procura. Você nunca achará Deus se você não o procurar. A Bíblia diz: amo os que me procuram, e os que me procuram me acharão. Isaías: Senhor, se tu descesse e fendesse os céus e abrisse. Desejo de Isaías é o meu desejo, é o seu. André, irmão de Simão Pedro, diz: achamos. Sabe por quê, Pedro? Porque nós estamos cansados dessa religião rota, dessa água parada. Nós estamos cansados dessa mesmice de vai e volta, vai e fala com o sacerdote, e volta, e o sacerdote fala não sei o quê, e a gente vê aquelas viúvas passando fome, e a gente vê aquele palácio, e a gente vê todas aquelas coisas, e nada acontece. Achamos. Quando Jesus surge no cenário da história, havia um grupo que lhe procurava. Havia um grupo que tinha desejo, que estava sedento por ele. Havia um grupo que estava cansado da vida que estava levando. E deixa eu te dizer uma coisa. Que eu li num livro que não é cristão, não é evangélico, mas disse a maior verdade de todas as coisas. A sua vida só muda quando você tiver apurrinhado, quando você não aguentar mais essa vida que você leva. Aí ela muda. Enquanto você achar que está tudo bem, ficar deitado no sofá, enquanto você olhar para o Faustão e ainda achar graça no Faustão, enquanto você achar que o seu sofá é o lugar mais confortável do mundo, a sua vida não vai mudar. Mas quando Isaías diz assim, não estou aguentando mais, não quero coisa nova, Senhor, fende os céus e desce. Aí Deus disse: acordou, o gigante acordou, finalmente. Estavam dormindo, agora acordaram. Irmãos, eu lhe digo uma coisa.
eu não estou satisfeito, eu quero mais de Deus, eu quero que Deus venha como um trator e nos atropele, eu quero que Deus passe por cima da gente no bom sentido, e que Deus mande, que Deus faça de maneira que o dia seja pequeno, tamanhas coisas que Deus tem para fazer. A religiosidade da época, obviamente, se você for no contexto, você vai entender. A religiosidade deles da época era estressante, chata, enfadonha. Ninguém aguentava mais aquela vida. Aí em Atos capítulo 2, você tem um acontecimento histórico da igreja. Verso 1, Atos 2:1, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Sabe o que isso significa? A mesma coisa que eu li do texto de João 1:40-41, que o irmão de Pedro acha Jesus e corre para contar ao seu irmão Pedro que achamos o Messias. Eles estavam reunidos fazendo o quê? Esperando, pedindo, buscando, desejando, juntos, reunidos, dizendo: Deus, vem Senhor, vem, dá o que o Senhor prometeu, o Espírito Santo, o Senhor mandou a gente ir, mas mandou a gente esperar, então nós estamos doidos para ir, mas nós queremos o que o Senhor tem para dar, dá logo porque nós queremos ir, vem. E diz o texto, chegando o dia de Pentecoste, o Espírito Santo veio, porque eles pediram, porque eles desejaram, porque eles buscaram, porque eles ansiaram, porque eles estavam juntos, porque eles estavam buscando. Aí sabe o que acontece? O Espírito Santo não virá, Deus não vai fender os céus, enquanto a televisão está ligada, as pessoas estão ao seu lado, mas a sua atenção é para uma coisa só, e ela não é Deus. Não vem, não adianta, não vem. André e esses homens, eles não estavam andando pela rua, eles não estavam empinando pipa e escutando a fofoca de João Batista, eles não estavam jogando peão e escutando os outros no bar, eles estavam procurando. Eles desejavam, eles acordavam de manhã dizendo: André, chegou, quem é? Quem tem uma notícia? Quem tem as boas novas? Esse grupo de Atos estava lá no cenáculo dizendo: Senhor, cadê? Como é que vai ser? Como é que vai acontecer? O Senhor disse que vai mandar o Consolador, como é que ele é? Ele é igual a ti? Ele é igual ao Senhor? Ele entra pela porta? Como é que ele vem? E veio. Hoje de manhã nós estudamos sobre o avivamento, sobre a história dos puritanos, e sabe o que eu descobri? Que os puritanos que pregaram a moral, os puritanos que defenderam a moral, os puritanos que se levantaram quando toda a sociedade estava nojenta, estragada, e parece que a história se repete, demorou 30 anos para acontecer o que os puritanos pediram e pregaram. Mas não teria acontecido se eles não tivessem pregado, se eles não tivessem pedido. Sabe o que significa? Que nós devemos começar hoje a pedir que Deus fenda os céus e desça sobre nós e faça algo esplendoroso sobre a nossa vida. Temos que começar hoje, já estamos perdendo tempo, nós temos que começar a buscar a presença de Deus de forma poderosa e de forma tremenda. Mas pastor, eu já sou crente, pastor. André, irmão de Pedro, também era. Isaías também já era crente. Nós estamos falando de todos aqueles que eram da nação de Israel, já eram eleitos. A Bíblia aqui, os textos que eu estou lendo, está falando de gente que nasceu com pedigree. Você não tem pedigree, porque você não é judeu. Eles eram. E esperavam que Deus fizesse algo tremendo e poderoso, maravilhoso na vida deles, porque eles não aguentavam mais ser apenas os escolhidos, eles queriam andar com Deus. Lembro-me que, quando Deus já está apurrinhado com essa nação, o povo terrível, aí Deus fala para Moisés: vou pôr vocês na terrinha, tá? Vou pôr vocês na cama, vou dar um beijinho em vocês e vou vazar. Sabe assim? Vou pôr vocês lá, vou levar. Parece que Deus estava falando com o povo que é os filhos adolescentes que não quer mais andar com os pais. E o pai diz assim: vou levar você até o shopping, deixo você lá, ninguém vai me ver, vou dar o dinheiro para vocês, vou soltar vocês dentro do shopping,
e vou embora. O adolescente diz: ei, maravilha, tudo que eu queria. Pai, larga o cartão de crédito e a gente dentro do shopping e vaza. Era assim que Deus sentia a nação de Israel. Até Moisés dizer assim: o que, Senhor? O Senhor vai nos pôr na terra prometida, o Senhor vai nos pôr em Canaã e não vai entrar conosco? Aí eu lhe pergunto, Senhor, o que é Canaã sem o Deus de Canaã? O que é a terra prometida sem o Deus Todo-Poderoso que nos prometeu? É Moisés que tem que dizer para Deus: não, Deus, nós não queremos somente as suas bênçãos, nós queremos o Deus da bênção. O Senhor vai entrar conosco. Se o Senhor não for conosco em Canaã, não precisa dar. Por isso que a Bíblia diz que Deus falava com Moisés não por enigmas, mas face a face. Porque Moisés tinha paixão, loucura, desejo, amor por Deus. E a terceira coisa, então, é isso, é paixão em servir e andar com Deus. Irmãos, eu estou certo, consciente de que uma coisa é saber sobre Deus, e a outra coisa é andar com Deus. Vocês têm alguma dúvida que há diferença? Vocês têm alguma dúvida, e eu vou tirar essa dúvida de que conhecer sobre Deus é uma coisa e andar com Deus é outra coisa. Preste atenção comigo. Conhecer nomes bíblicos, conhecer livros da Bíblia, tem a ver, sabe com o quê? Com memória. Tem gente que é desmemoriado. Eu sou um. Eu lembro de versículo, mas não sei o endereço. Onde é que fica isso? Eu preciso dos recursos da internet, que eu boto a frase que eu me lembro do versículo, a palavra que eu me lembro do versículo, e ele vai me dizer onde é que está o livro. Eu disse: achei. Já pensou no tempo antigo, que ainda a Bíblia não tinha sido montada, que não tinha divisão de capítulo e versículo, eram rolos? Eu estava embananado numa situação dessa, porque eu ia lembrar, porque meu pai me contaria dos textos, mas onde é que está? Em qual rolo que está? Eu estaria literalmente enrolado. Não é disso que eu estou falando de conhecimento. O conhecimento, ele é cognitivo, ele é aprendido, ele é ensinado. Tem gente que é bom para livro, para data, para época, para história. 1900 e tal aconteceu, ele entrou, saiu, você diz: uau! Pregadores que pregam o mesmo sermão várias vezes, joga o esboço fora, carrega tudo na cabeça, e você que está vendo ele pela primeira vez diz: nossa, que cabeça que esse cara tem. Já pregou mais de 20 vezes. Gravou. Ele cita todos os nomes de Deus, ele cita tudo aquilo que Deus fez, ele vai lá nos profetas, ele diz: abre aqui, abre ali. E aí, como eu tinha um presbítero que dava aula de escola dominical, a gente ficava impressionado, porque ele dizia, a gente falava uma coisa, porque é incrível como o coração do homem é endurecido, alguma coisa qualquer, ele diz, Isaías 58, 39, abria lá e dizia: nossa, que coisa, ele sabe tudo. Mas tinha os filhos desviados. Sua casa parece que não vertia a presença de Deus, mas sabia todos os versículos, conhecia todos os livros, tinha todos os estudos bíblicos, tinha todas as Bíblias da sua época. Conhecer não é o mesmo que andar. Sabe por quê? Porque conhecer tem a ver com algo aprendido, andar tem a ver com experiência. Alguns personagens que me vêm à mente que mostram que andar com Deus é muito diferente de conhecer. Oséias. Você acha que Oséias não conhecia Deus? Claro que conhecia. Nasceu lá. Ouviu falar, aprendeu. Mas aí Deus disse assim: você vai andar comigo, Oséias. Aí sabe o que Deus pede para Oséias fazer? Casar com uma mulher adúltera. Você vai casar com uma piriguete, Oséias. E a questão é a seguinte: essa mulher, ela vai infernizar a tua vida afetiva, porque você vai se apaixonar por ela,
E aí, quando você estiver apaixonado por ela, que você estiver com toda a sua vida entregue na mão dela, ela vai sair com outro. E não é escondido, todo mundo vai ficar sabendo. E sabe o que você vai fazer, Oséias? Você vai contar para a nação de Israel que é assim que eu me sinto com a nação de Israel. Que depois que eu me apaixonei por vocês, depois que eu dei toda a minha vida para vocês, vocês escolheram outros deuses. É assim que eu me sinto, Oséias. E sabe por que Oséias vai nisso? Porque Oséias andava com Deus, e Oséias amava a Deus, e Oséias sentiu o que Deus sentia, e Oséias vivencia o que Deus estava vivenciando, só que agora de uma forma diferente, agora é a sua esposa. Israel, e a gente pode trazer isso para o Novo Testamento, e quem que é a esposa de Jesus Cristo hoje que o Novo Testamento chama? Sua igreja. É complicado. Oséias andou com Deus de tal forma que ele pôde sentir o que Deus sentia. Isaías profetizava, falava, denunciava a nação de Israel, e sabe o que aconteceu com Isaías? Ficou sozinho. Porque enquanto a turma ia para a bagunça, enquanto a turma ia cuidar da sua própria vida, Oséias estava preocupado com a vida de Deus, com as coisas de Deus. E tudo que importava para Isaías era aquilo que Deus queria. Noé, vamos mais para trás. Enquanto o mundo diz as escrituras que o povo casava, se dava em casamento, enquanto tudo isso acontecia, a profecia lá do Novo Testamento vai dizer que vai ser como nos dias de Noé, a turma vai casar, se dar em casamento, participar de festas, enquanto eles estão preocupados com as suas vidas, Noé está preocupado com o que Deus quer que ele faça. E Deus queria que ele fizesse algo que era absolutamente contrário ao que estava evidente no clima-tempo. O clima-tempo estava dando sol todo dia. E o clima-tempo dizia que haveria sol por mais de não sei quantos anos. Ah, é praia, gente boa, fica tranquilo. E Noé construindo uma arca para inundação. Cabe um negócio na nossa cabeça? O clima-tempo está dizendo que tem verão por mais de 100 anos. Mas Noé estava fazendo o quê? O que Deus queria. O Evangelho diz que como nos dias de Noé, será nos nossos dias. Meu irmão, por que você não veio na igreja? Pastor, tinha um aniversário, igual nos tempos de Noé. Meu irmão, por que você faltou à reunião de oração? Ah, pastor, casamento, igual nos dias de Noé. Por que faz tempo que você não vem na igreja? Ah, pastor, estou enrolado com as coisas aí, chegando tarde do serviço, o senhor sabe como é que é? Sei, igual nos dias de Noé. Meu irmão, por que você não está engajado com a igreja? Ah, pastor, eu não tenho tempo. Ah. Mas a hora que o infortúnio bater na tua porta, a hora que Satanás arrancar o que você tem, você vai arrumar um tempinho para vir buscar de volta, né? Aí você vem pedir, você vem buscar. Aí o tempo aparece. Então, na verdade, as suas orações não são porque você é apaixonado por Deus, as suas orações é porque você é apaixonado pelas coisas de Deus. Sabe aquele filho que chega perto do pai e diz: pai, o senhor está bem, pai? Beijão, o senhor está bonito, sarado, hein? Libera a chave do carro aí. Ah, entendi. Então você não estava me vendo, você estava vendo o meu carro. Você já viu um crente assim? Não precisa levantar a mão agora não. Está cheio deles, né? Deus, o Senhor é maravilhoso, mas libera logo. Vai. Andar com Deus é contar com o poder do Espírito Santo em meio a lutas, revoltas e num ambiente cheio de percalços, de perigos e de ciladas. Lucas 10, verso 3. Vão, diz Jesus, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Eu fico pensando assim, a gente lá naquela época, aqui, Jesus falando isso para os 12, para os 70, para os discípulos, vão, eu os estou enviando como cordeiros
entre lobos. Eu lá no meio ia dizer, peraí, quando o senhor me tirou da coletoria de impostos, que eu estava lá trabalhando, cuidando da minha vida, que o senhor passou e disse, vem, me segue, eu fui. Eu fui porque eu achava que era um projeto maior. Eu fui porque eu estou achando que se eu abrir mão de um, eu ganho dois. Eu fui porque eu vim de uma campanha ali, de uma igreja, tem uma igreja ali na curva, ali que tem uma campanha de 40 dias de vitória. Eu achei que naqueles 40 dias de vitória ali, eu ia ter muito mais do que eu tenho quando eu entrei lá. E agora o senhor está dizendo para mim que está me enviando para mim andar no meio de gente perigosa. Para eu perder tudo aquilo que eu conquistei na campanha de 40 dias? Ah, Jesus, vai ver se eu estou em outra esquina, arruma outro. Você acha que com o evangelho que nós temos no Brasil, não era esse o discurso que os discípulos iam dar? Os discípulos de hoje provavelmente falariam isso. Não, que é isso? Então vou atrás de outra coisa. O senhor está me enviando como cordeiro no meio de lobo. Sabe por que Jesus fala isso? Para você ficar claro, consciente e na experiência de que o lobo não vai acabar com você, porque o poder é de quem te enviou e não seu. Para que a gente fosse totalmente dependente do Espírito Santo. Por isso, que avivamento é quando Deus toma a minha vida e eu não faço mais aquilo que me agrada, eu faço o que agrada a Ele. Avivamento não é um tremor do qual eu venho para a igreja atrás das sensações que o avivamento pode trazer, atrás das músicas que o avivamento pode trazer, quebrando o meu coração, me fazendo chorar. Avivamento não é uma coisa que eu busco, que me faz voltar para casa mais leve. Avivamento é o que me faz voltar para casa com mais responsabilidade, com mais engajamento, com mais envolvimento, e dizendo, não a nós, Senhor, mas ao teu reino, a ti, ao teu nome, como diz Salmo 115. Avivamento é o que diz assim, Senhor, eu tinha guardado dinheiro para comprar o meu carro novo, mas resolvi dar tudo para missões. Sabe por quê, Senhor? Porque eu fiquei mexido de saber que há lugares nesse mundo que não ouviram a tua voz, que não conhecem o teu nome e vivem uma vida infeliz, sem rumo, sem destino, sem salvação. E olha, Senhor, eu posso pegar ônibus? Porque eu tenho ônibus, eles nem ônibus têm e nem o Senhor. Eu tenho ônibus e tenho o Senhor. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Se a gente engajada, se a gente envolvida com a obra que diz como salmista, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Agora, vem comigo a um texto interessante aqui. Mateus 12, 39. Olha o que diz Mateus 12, 39. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Presta atenção, já estou terminando. Jesus está andando ali, está mostrando que ele é o Messias. Está claro já para os discípulos que ele é o Messias. Para André ficou desde o primeiro momento, achamos o Messias. Mas para uma turma de judeu, um grupo que já carregava o nome da eleição, eles disseram assim, a gente quer um sinal. A gente quer um negócio aí, só faz um negócio aí. Eu não sei, eles estavam pedindo algo aqui miraculoso, e ele disse assim, não vou dar sinal nenhum. Sabe o que eu acho que, assim, caricaturando, eles estão querendo, ele parece aquele grupo de judeu, aquele grupo de pessoas, grupo de seres humanos que estão andando pela rua. E aí, de repente, para no farol, aí você está no farol, aí vem alguém
e começa a jogar malabarismo para pegar um dinheiro. Já viu isso? Só que o cara é tão bom que ele começa a jogar uns negócios pegando fogo. Aí você diz, que coisa. Só que você não vai ficar ali atentido para aquele malabarismo. Você está de olho no farol. O farol abre, você, valeu, gente boa, e vaza. Jesus sabia que os judeus estavam igualzinho. Eles não estavam preocupados com o sinal, eles não estavam preocupados com coisa nenhuma, eles estavam atentando em outra coisa. Por isso que Jesus diz, uma geração perversa e adúltera. Vocês são um bando... Olha o discurso de Jesus, eu vou traduzir um pouquinho mais, para ficar mais contextualizado. Geração safada, vagabunda, sem vergonha. Jesus, aquele Jesus que todo mundo prega por aí, dizendo que ele é amoroso, que ele é bondoso, que ele é gente boa toda a vida, que ele está criando igreja para todo lado, está dando riqueza para todo mundo. Esse Jesus aí vira para os religiosos dele, para a turma dele, para a parentela dele, para os judeus, e diz assim, geração perversa e adúltera. Bando de cabra safado. Vocês são nóia, craqueiro, vagabundo, bandido, ladrão, e hoje em dia está em moda, petista. Mas eu não vou dar sinal nenhum para vocês. Está na moda, falei que está na moda. A não ser o sinal do profeta Jonas. Imagina aquela turma voltando para casa, você ouviu o que ele falou? Ô Zé, vem cá, Zé, você viu? O sinal vai ser igual ao do profeta Jonas. De novo vai ter um cara engolido por um grande peixe. Vamos para o mar, vamos ficar lá. Vai acontecer alguma coisa lá. Eles não entenderam nada. E pior, Jesus está falando da morte dele e 3 dias na sepultura, como Jonas ficou. Eles estão indo atrás de um sinal miraculoso, de algo esplendoroso. Jesus está dizendo, o profeta, o Messias, o Senhor, aquele que veio para salvar vocês, vai ficar na sepultura 3 dias. Aí você encontra com as coisas dessas, você diz assim, então... Só pode ser verdade o que Isaías também nos diz, através de Deus, dizendo que os meus pensamentos não são os vossos, os meus caminhos não são os seus, porque vocês estão desassociados, porque vocês desejam coisas que eu não desejo. Aí você vai ver Paulo, que vem depois, que era um desses líderes farisaicos da maior estirpe, da maior aristocracia, cidadania romana, cheio de diploma. Paulo, cheio de coisas. Aí Paulo vem em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 19. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Aí vou colocar um acréscimo meu. Vou destruir o diploma dos diplomados. Não vou dar crédito para nenhum curso mirabolante que vocês mais estudam para ser arrogantes do que para andar comigo. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Onde está Stephen Hawking? Onde estão os cientistas? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Agora olha o texto. Olha o outro verso. Os judeus pedem sinais miraculosos. E os gregos procuram sabedoria. A gente não tem isso na igreja hoje no Brasil? A gente não tem um grupo de judeus, um grupo de grego? Não é assim? Você tem uma turma que é tudo hidrocéfalo, só cabeça. Que é o texto sagrado, o grego, exegese,
porque o hebraico, não, mas só cristãos, quanto maior a Bíblia, melhor, que é o Biblião grande. É os gregos. Paulo está dizendo que é tudo grego. Aí você tem uma outra turma que diz, o negócio é fogo do céu, o negócio é descer aí. Quer dizer, pingou aí, pulou, você viu? Você viu o anjo, passou, pá, só sinal miraculoso. É tudo judeu. É Paulo que está dizendo, é tudo judeu, atrás de sinalzinho. Sabe aquelas coisas de dizer, pastor, se eu troquei a pilha do relógio, se o relógio parar, é Deus que falou, é um sinal. Se o fulano me liga, meu celular está queimado, o chip está queimado, não funciona. Mas se ele tocar, eu quero ver ele tocar, porque aí é Deus. Atrás de coisas assim, sabe? Água do poço de não sei da onde, colírio para dar visão de águia, para você enxergar a prosperidade. Pelo amor de Deus. Judeu, tudo judeu. E é tão interessante que o templo deles se chama o quê? Templo de Salomão, e eles cultivam todas as culturas, tradições judaicas. É o que Paulo está dizendo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu, os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Agora Paulo continua e diz, nós, eles, os apóstolos, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. As duas coisas estão nele, em Cristo. Então, eu digo como Isaías, Senhor, se tu fendesse os céus e descesse sobre nós, teríamos o poder e a sabedoria. Sabe o que Paulo está dizendo, e eu termino aqui? Que enquanto vocês conversam sobre o mundo de vocês, nós, os apóstolos, conversamos sobre o mundo de Deus. Enquanto vocês estão preocupados com as coisas de vocês, nós estamos preocupados com as coisas de Deus. Eu quero terminar a primeira mensagem sobre avivamento, nesse domingo, dizendo que avivamento é quando esse desejo retorna ao nosso coração. Que nós estamos mais interessados nas coisas de Deus do que nas nossas. Que nós estamos muito mais preocupados como anda a nossa igreja, como anda as pessoas perdidas sem Cristo, do que com a pintura do meu carro. Eu lembro de uma vez em que nós estávamos numa reunião de líderes, numa antiga igreja que eu pastoreei. E que o nosso carro estava na porta. Pastor, 2 presbíteros e mais um diácono, todos com carro novo. Que bênção, né? Tinha acabado de trocar de carro. Eu comprei na época aquele Siena 6 marchas. Lembra que lançaram o Siena 6 marchas? 6 marchas. 6ª marcha. Era o carro da besta, o número 6. Você está na estrada, tinha uma 6ª marcha. Bom, que maravilha. O outro tinha comprado um carrão também. Os nossos carros, tudo novinho na porta da igreja. E fomos para uma reunião da liderança e ficamos ali pensando a igreja, conversando o que nós vamos fazer, preocupados com a igreja, preocupados com as coisas, e agora, e tal, e vamos, e tal, gastamos a noite. Eu acho engraçado, porque quando a gente vai para um show, a gente nem se preocupa com a hora, né? Mas no culto, o pastor está falando muito. Reunião de oração por 1 hora, fica dias na fila, atrás de bilhete de ingresso de show. Não é engraçado isso? Aí quando nós saímos, antes nós não vimos, passou um capeta com um prego na mão. Já viu um capeta de prego? Todos os carros na mesma linha, assim, aquele friso. O meu ficou até vender. Mas era engraçado que aquela liderança toda
tinha acabado de esquecer tudo que nós discutimos lá dentro sobre igreja e ficava dizendo qual é o martelinho de ouro melhor para a gente resolver esse negócio. Eita. Enquanto não saíram procurando uma oficina para pintar o carro, não sossegaram. Eu digo, o bezerro de lata é um negócio impressionante. Bezerro de lata é um negócio que... Você já viu? Mas deixa para lá, isso é outra conversa. Eu quero só ilustrar isso dizendo o seguinte: avivamento é quando as coisas de Deus tomam o nosso coração, que sobra muito pouco de nós mesmos para nós mesmos. E o resto é tomado por Ele. Avivamento é quando os nossos olhos brilham pelas coisas de Deus. Já viu o novo convertido? Já viu o novo convertido? Fica perguntando: pastor, tem mais coisa na igreja? O novo convertido é assim: pastor, se o senhor precisar de mim aí para limpar o banheiro, estou dentro. Surge outra necessidade: pastor, eu limpo o banheiro e cuido aqui do computador. Surge outra: pastor, eu limpo o banheiro, cuido do computador e fico na porta. Surge: pastor, eu trago o bolo, fico na porta, cuido do computador e limpo o banheiro. Surge outra coisa: não, eu pego os endemoniados, subo aqui, troco a lâmpada, fico no computador, na porta, no banheiro e compro o bolo. Você já viu o novo convertido? É tomado pelas coisas de Deus. Já viu o crente frio? Vem na igreja, dá a hora dele, vai embora e não quer mais saber de nada. Já fiz o meu trabalho. E eu ainda ouvia, quando a gente tinha culto de manhã, só de manhã, eu ainda ouvia a gente dizer assim: é bom culto só de manhã, né, pastor? Que assim a gente fica livre pro resto do dia. Curva a sua fronte, vamos orar.